menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar, seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve não pode pleitear fazer, mas olhando um pouco mais adiante. O Abel admitiu, depois da última derrota para o Vitória, que o Palmeiras não vive um bom momento. Hoje, o Flamengo fez o que ele quis com o Palmeiras. Poderia ter feito uma vantagem ainda maior. O Palmeiras jogou muito mal e carrega uma vantagem muito complicada de reverter na bagagem para a semana que vem. André Kfouri, Vitória Rubro-Negra, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. O placar ficou curto perto do que o Flamengo fez no jogo, né? Depois dos 2-0, né? O 2-0 é um placar meio clássico, assim, em confrontos de mata-mata. É aquele placar que, óbvio, não é uma vitória simples, não deixa um gosto de, né, que você fez pouco, mas te coloca numa posição muito vantajosa, muito confortável, eu diria, para negociar as coisas no jogo seguinte. Mas o Flamengo teve futebol com o Luiz Araújo, depois com o Wesley, que tentou fazer um passe para o Gabriel. Fazer um terceiro gol não seria nada exagerado em relação ao que o jogo no Maracanã mostrou para a gente na noite de hoje. A sequência negativa do Palmeiras nessas circunstâncias, jogando no Rio de Janeiro contra o Flamengo, é de não ganhar desde 2015 e não fazer um gol desde 2018. Hoje essas duas sequências aumentaram com a vitória de 2-0 do Flamengo. E independentemente do seu propósito, né, do seu plano de jogo, se você, por uma circunstância de momento da sua equipe, entende que é necessário admitir uma inferioridade técnica que ficou muito aparente e tentar especular com o jogo, alguma coisa em termos de levar perigo você tem obrigação de fazer. Porque senão o que acaba acontecendo é precisamente o que houve com o Palmeiras hoje. Jogadores no banco, uma possibilidade de escalação um pouco mais ofensiva que foi dispensada pelo seu treinador. Quando, como se diz no interior, a vaca já tinha deitado, começa a entrar um monte de gente, abre-se o time a mais riscos, corre-se, né, o risco grande de levar mais um gol ou mais do que um gol. E o placar, como eu disse, ficou curto. O Flamengo poderia ter resolvido as coisas hoje, numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada, quase igual, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio. Ele entra no lugar do Igor Jesus, no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um e faz o outro, e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega e hoje ele mostrou isso novamente. Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o números rubro-negro. São brutais. Brutais. 60% de posse de bola a 40%. Até aí, ok. Não é isso que vai definir um jogo, exato. Mas vamos lá. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse, inclusive, um mais fraco, que o Palmeiras já seria sensível a olhar essa tela. Certas finalizações 5-0. Palmeiras não chutou ao gol. Ações na área rival, 27-6. Grandes chances, 4-0. Porcentagem de ações no ataque, 48,5% do Flamengo, ou seja, 50% das ações do Flamengo no ataque. O Palmeiras, 39,3%. Ô Mota, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Tite falou que o Matheus Cunha seria o goleiro das Copas. E houve quem ficasse preocupado. Falou, puxa, é um risco, né? Porque tem o Palmeiras. Acabou que tanto fez. Podia ser o Kleber Xavier, o goleiro do Flamengo hoje, que não ia ter a menor diferença. O Cone. Porque não participou do jogo. É isso. Ô Zupac, a discussão de futebol não pode ser simplista assim, mas você vai entender. 2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve não pode pleitear exato. O Abel escalou o time para o Palmeiras empatar com o Flamengo. Foi para isso que o Abel escalou a equipe. Ele escalou
4 meio-campistas, né? Escalou o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Felipe Anderson em linha de 4, com o Rafael Veiga encostado no Rony, para tentar aproveitar contra-ataque. Por que ele opta pelo Rony e não pelo Flaco? Para ele ter contra-ataque contra a linha alta do Flamengo, apostando em recuperação de bola, com o meio-campo um pouco mais encorpado, com 2 meias que trabalham bem, Felipe e Rafael Veiga, para tentar usar o Rony em velocidade. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Flamengo, especialmente pelo seu lado direito, o Giai, que hoje foi lateral direito, acabou de chegar do São Lourenço, é um menino ainda, ele teve uma atuação trágica, assim, trágica. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele teve um trabalho hercúleo com o Cebolinha no começo do jogo, aí o Cebolinha machucou, saiu, aparentemente o Giai teve um pouco mais de tranquilidade. Veio o segundo tempo e com o Luiz Araújo ele sofreu demais, ele errou saída, enfim. Então, as escolhas individuais do Abel deram errado, a escolha estratégica do Abel deu errado, porque o Palmeiras não conseguiu marcar bem o Flamengo e não conseguiu executar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente pode criticar o Abel. A estratégia foi demasiada defensiva. Uma coisa é o Palmeiras não se lançar abertamente contra o Flamengo. Outra coisa é o Palmeiras jogar para empatar contra o Flamengo. Isso não dá, sabe? O Palmeiras tem condições, mesmo entendendo que é uma eliminatória, que tem jogo no Rio, jogo em São Paulo, os primeiros 90 minutos tem que ser inteligente, o Abel é um cara estratégico. Até aí, beleza. Mas foi exagerado. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou. E o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo foi melhor quando ele se impôs contra o Palmeiras. E o Flamengo foi melhor depois do 1-0, em que ele, Flamengo, baixa as suas linhas. O Palmeiras tenta avançar e o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar. E o Abel, na minha visão, erra na estratégia e o Palmeiras vai ter que reverter ou tentar reverter em São Paulo. Vamos no play. Flamengo venceu 2-0, coletiva, o Tite no estado mais Tite possível. Eu vou só ver se eu vou com os comentaristas ou se o Marcos Braz já apareceu na zona mista. Se o Braz já estiver por lá... Vamos ouvir o Braz, que a temperatura do Braz costuma ser diferente da do Tite. É verdade. Fala, Braz. A gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo e não consegue ter uma percepção para que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador, né? O Igor Benevenuto, né? Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Foi em cima do Pulgar. Perfeito. Em cima do Pulgar, porque eu vi como é que está a perna dele ali aqui no vestiário. O Flamengo pretende mandar algum ofício para a CBF, alguma coisa nesse sentido? Desistimos, a gente desistiu. Não faz nem mais essa redação Até porque senão era só colar um e-mail no outro, troca o juiz, troca o VAR e manda de novo. A gente desistiu. Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui. Ganhamos de 2-0, todo mundo feliz com o terreno, mas o Igor Benevenuto não vai passar batido. Entendeu? A gente vai botar, tem que dar a expressão a isso. E é o seguinte, eles vêm de uma tranquilidade ali, que não é nem o juiz às vezes ali na ânsia do jogo, num ângulo tão que você não... Ok, mas o cara que está dentro do VAR, enfim. Vamos lá, não é só isso que foi assunto na coletiva, mas quando a gente ouve Spindel, Braz e Tite, o Tite, en passant, eu sou humano, não me provoque. Mas vamos lá, o lance do Veiga do Pulgar. A gente tem aí uma imagem distante por enquanto, mas a gente viu durante o jogo e tudo mais. Para vocês, o PAC, vermelho? Para mim, lance para vermelho, o árbitro poderia ter visto. O árbitro não estava longe, né? O Braulio da Silva Machado tá de frente para o lance, ele poderia ter visto. Ele não tendo visto, o Igor Benevenuto na cabine de VAR deveria ter chamado, na minha opinião. Era lance para cartão vermelho. Nem tenho firmeza para dizer que a intenção do Veiga era
machucar o pulgar, acredito que não, mas ele foi imprudente, vindo de cima para baixo e atinge o tornozelo direito do volante chileno do Flamengo. Para mim, imprudência do Rafael Veiga, lance para expulsão, errou a arbitragem. Kifuri, ontem a gente teve no jogo São Paulo e Goiás duas situações que eram muito semelhantes, a gente abordou as duas aqui. Uma que o VAR chamou o árbitro para expulsar o Marcão do Goiás e depois o VAR não chama o árbitro para expulsar o Caleri do São Paulo. E não há argumento para não ter agido da mesma forma, de acordo com os próprios critérios, a equipe de VAR. Hoje, o juiz, na hora, dá amarelo para o Veiga. O VAR tem a imagem, que é muito clara, o lance é assim, ele é de manual para expulsão. De cima para baixo, no tornozelo, longe da bola, com violência. É a situação de um erro grave que o VAR tinha que ter chamado. E se o árbitro em campo quisesse ver a imagem, que visse. O VAR podia ter feito o seu papel, deveria ter feito o seu papel. É para isso que ele existe. O Veiga deveria ter recebido o cartão vermelho. Vamos lá, a gente tem uma imagem, é o Gabigol, né, com a Leila. A gente tem uma imagem que repercutiu muito nas internet, porque houve o rumor, o Gabigol vai lá falar com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Educado, cortês, está em casa, um bom anfitrião. Óbvio que isso na internet é a loucura, né, Zupac? Depois daquele rumor dele negociando com o Palmeiras e tudo mais. Aí quebra a internet, Zupac. Quebra, assim, o Gabriel, ele foi extremamente educado, né? Porque isso foi, acho, depois do aquecimento, né? Ele está indo em direção ao túnel, que era uma corrida em linha reta. Aí ele faz um desvio, uma curva para a sua esquerda, e vai até onde há esse bolinho de integrantes da delegação do Palmeiras, incluindo a presidente Leila Pereira, para cumprimentá-los, inclusive e principalmente a mandatária Alviverde. Então o Gabriel foi bastante educado. Mas, tratando-se do Gabriel, e pela maneira que ele gosta de dar recados, pequenos sinais, né, utilizar bem as entrelinhas, dá sempre essa impressão de que ele está querendo aparecer, de que ele foi ali para não esquecerem que o Palmeiras tem interesse, que ele pode estar conversando, que ele pode estar acertando. A intenção real dele, eu não sei porque eu não estou dentro da cabeça do Gabriel e não ouvi o que ele falou. Mas eu suspeito, eu desconfio, não me surpreenderia se ele tivesse feito de propósito para chamar atenção. Não é para desrespeitar, não é grave, não é nada. É para chamar atenção. É só para causar aquela ciumeira, aquele ciúminho de ele desviando do seu caminho para cumprimentar de maneira muito educada, porque são dois personagens muito importantes do futebol brasileiro, a presidente do Palmeiras e, quem sabe, próxima chefe dele, não sabemos, né? A Leila Pereira. É um gesto de educação, sem dúvida nenhuma, que também é muito conveniente para o Gabriel. Ele sabe. E a gente pode... Nada do Gabigol é por acaso. Ele sabe usar este palco como poucos, mas isso chegou ao Brás. E o Brás falou, vamos ouvi-lo. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Muito bom, né? Agora, a partir de hoje, a gente vai conferir quantos presidentes de clube Gabriel cumprimentou nos jogos do Flamengo. Agora vai ter essa aí, o scout. Vai ter o scout de abraços em presidente de clube. Né? A passagem do Brás pela zona mista é praticamente um react, né? Porque a coisa, né, estava muito... O jogo, a questão do Veiga, o placar... a temperatura alta mesmo depois de um jogo em que o Flamengo dominou, mas o assunto que é um cumprimento antes do jogo começar, voltou após as notícias e a repercussão do jogo darem uma diminuída. Sabe o que eu vou esperar agora? Aquele rapaz que faz leitura labial na internet. Que faz as dublagens e tal. Gustavo Machado. Que é ótimo. Vamos ver se ele solta uma... Mas que ele faz uma leitura Gabigol e Leila, deve ter coisa boa aí.